Irmãos, semana passada nós iniciamos uma nova série de pregações no livro de Ruth, e o tema dessa série é Jornada da Esperança. E o tema da mensagem de hoje, que eu gostaria de tratar com os irmãos, gostaria de ver com os irmãos, é Nunca é tarde para recomeçar. Essa é a segunda mensagem, nós vamos fazer algumas durante todo o livro, né? São 4 capítulos, então vai dar em torno de umas 8, 9 mensagens, acredito eu. Portanto, esse tema é o tema que a gente vai abordar essa noite. Esse vai ser o caminho que trilharemos juntos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Ruth, o capítulo 1, dos versículos 6 até o versículo 18. Após a leitura, eu gostaria que os irmãos permanecessem com as Bíblias abertas. Assim está escrito, Ruth, capítulo 1, dos versículos 6 até o 18º. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Amém, meus irmãos? Então, rapidamente, apenas para relembrarmos, contextualizarmos, o início do capítulo nos mostra que essa época é a época dos juízes, uma época em que os homens faziam aquilo que cada um achava que era certo. Era um período de inconstância espiritual em Israel. O versículo 1 nos mostra que estava tendo uma grande fome em Belém. Ou seja, aquela família está sofrendo, está passando por tempos difíceis na sua terra natal. Não havia pão na casa do pão, que é o significado de Belém. A gente viu isso semana passada. E por causa da fome, Elimeleque, o homem do lar, o pai de família, ele faz uma escolha. A escolha de fugir do problema.
Nós vimos o início dessa série, né? Semana passada, o pastor Marcelo aqui pregou sobre isso, falou sobre escolhas perigosas. E a escolha de Elimeleque é fugir. Um homem que o seu significado, o nome dele é Meu Deus é Rei, agora ele está agindo como alguém que não confia na proteção do seu rei. Considerando a situação, o seu nome parece uma contradição, não é mesmo? Não faz jus ao seu nome. Ele está vivendo no tempo em que todos os homens estão fazendo aquilo que acham correto. E ao invés dele se submeter ao seu rei, ele age como se fosse o rei da sua própria vida, o seu senhor. Então, por causa da fome, Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, deixam a terra prometida e fogem a Moabe. E essa escolha de Elimeleque, ela teve consequências sérias. Elimeleque, ele vai em busca de um caminho mais fácil, mas não é porque é mais fácil que significa que é o caminho correto. O que acontece? Elimeleque morre. Mas ao menos Noemi tem os seus filhos. O que acontece? Eles se casam com 2 moabitas, que não pertenciam ao povo de Deus, e passados praticamente 10 anos, os filhos de Noemi morrem. Aquela ida que era para ser temporária até Moabe, até a fome em Belém passar, foi se tornando algo permanente, quase uma década. Eu pergunto a você, você consegue imaginar a tristeza no coração de Noemi? Ela está fora da sua nação, está fora da sua pátria, ela perde o seu esposo e agora ela perde seus 2 filhos. Que dor e sofrimento essa mulher está passando. Que esperança então tem para uma mulher que estava em uma terra pagã, sem esposo, sem filhos e sem sustento? É assim que inicia o livro de Ruth, uma tragédia atrás da outra. Mas por pior que fosse a situação de Noemi, surge uma esperança, surge a possibilidade de um novo recomeço. E agora a gente entra no texto que nós lemos. Os versículos 6 e 7 dizem que quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, ela decide deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Noemi recebe a notícia de que o Senhor havia visitado o seu povo, de que Belém, a casa do pão, agora tinha mantimento. Então Noemi tem essa possibilidade de um novo recomeço. E que lições maravilhosas nós temos aqui. É de que nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para um recomeço. Noemi havia passado uma década longe da sua terra, longe do povo da aliança, mas agora elas têm a notícia de que Deus havia visitado aquele povo, de que Deus não havia esquecido dos seus. Devemos lembrar que a fome em Belém foi Deus pesando a mão sobre Israel, a fim de fazer aquele povo a voltar ao caminho, fazer aquele povo a voltar a servir o Deus verdadeiro, fazer com que aquele povo se arrependa. Portanto, sempre quando Deus pesa a mão sobre o seu povo, é a fim de conduzir a sua igreja, o seu povo ao arrependimento. E Deus é misericordioso demais. O salmista, no Salmo 86, 5, ele diz: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar,
e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Que maravilha saber disso, saber que há sempre a possibilidade de um recomeço. Noemi estava longe de Belém, estava longe espiritualmente, mas ela decide voltar para Belém. Imagina o quão difícil era para essa mulher. Sua família havia saído de lá por causa da fome, e agora ela está retornando. Só que ela não retorna da melhor maneira possível, né? Ela retorna sem nada. Tanto é que ela vai dizer nos versículos seguintes que ela volta de mão vazia. Ela volta sem o marido, sem os filhos, e levando consigo duas noras. Não duas noras que são, não mulheres que são pertencentes da aliança, mas duas moabitas. Apenas para a gente lembrar, a origem do povo moabita está registrado em Gênesis 19, em que, um tempo depois de ter saído de Sodoma, sua mulher ter virado estátua de sal, ele decide morar numa caverna com as suas duas filhas. E um certo dia, essas mulheres, conversando entre elas, decidem aprontar algo para o pai. Elas conversando dizem: olha, nosso pai está velho, não há homem aqui para casar conosco. Vamos fazer o seguinte: vamos embebedar ele, então nós nos deitamos com ele a fim de preservar a nossa descendência. E a filha mais velha assim o fez, engravidou de Ló e deu ao nome do seu filho de Moabe. Dali que surge o povo moabita. Portanto, as mulheres de Moabe não seriam vistas como pessoas confiáveis. Talvez no coração de Noemi isso fosse uma preocupação. Mas elas partem em direção a Belém. Porém, em certa altura da viagem, versículos 8 e 9, Noemi olha para as noras e diz: voltem para a casa da mãe de vocês, que o Senhor recompense pelo amor que vocês demonstraram para com os meus filhos e também para comigo. Que o Senhor os abençoe com a segurança de um novo casamento. Ou seja, Noemi estava desencorajando aquelas duas mulheres de irem com ela. Noemi sugere que elas fiquem em Moabe e encontrem um novo marido. Era mais cômodo. Então, Noemi as dá um beijo de despedida e as três começam a chorar. Talvez relembrando de tudo que passaram, mas principalmente porque não queriam deixar Noemi. E no final, por assim, Noemi insiste com elas e dá a elas bons argumentos para que elas não fossem. Dos versículos 11 até o 13, nós vemos isso. Por que Noemi tenta desencorajar as duas viúvas de irem ajudar com ela? Noemi dá pelo menos duas razões. Primeiro, a gente encontra no versículo 11. Ela diz que não pode gerar filhos, porque a sua idade é avançada. Quando Noemi fala em gerar filhos para suas noras, ela está apontando para a lei do Antigo Testamento, a lei do Levirato, que era, se um homem morresse, deixando a viúva sem filhos, o irmão casava com a esposa do falecido e assim teria um filho, e o filho então levaria o nome da sua família, o nome do pai. E Noemi não está vendo a possibilidade alguma em poder gerar filhos. Ou seja, a família de Elimeleque está chegando ao fim, está se encerrando. E a segunda razão que Noemi dá para que aquelas mulheres não fossem até Belém com ela, é que até os filhos crescerem,
Orfa e Ruth estariam velhas. Versículo 13. Note que são argumentos bastante convincentes, né? Especialmente em uma cultura na qual o bem-estar da mulher está muito ligado ao marido. Noemi reconhece, então, que aquelas duas mulheres haviam sido generosas com seus filhos, haviam sido amáveis com ela. Noemi pede a Deus para que recompense elas por tal amor. Mas seguinte, que vocês voltem para a casa da mãe de vocês, que vocês encontrem o marido. Vocês não precisam vir comigo, deixa que eu vou sozinha. Talvez as intenções do coração de Noemi ao tentar fazer com que elas ficassem eram intenções visadas no seu futuro, pensadas, quem sabe, no seu próprio bem. Eu não estou dizendo que o amor de Noemi pelas noras não era verdadeiro, não é isso. Mas talvez Noemi pensasse que a melhor maneira para ela ser recebida de volta era estando sozinha. Porque no final, como levar consigo duas noras moabitas e sem os maridos? Um comentarista diz que a ida delas com Noemi seria um lembrete de que seus filhos haviam se casado com mulheres fora da aliança. Julgo desigual, que Deus condena. E o comentarista diz que a simples presença dessas mulheres moabitas constantemente lembraria a Noemi e a todos ao redor do pecado dela em ter abandonado a terra prometida e ter casado seus filhos fora do povo da aliança. Então a proposta de Noemi para as suas duas noras não parece ser uma proposta ruim, não é mesmo? Porque escolher um caminho de dor e provável sofrimento indo até Belém, sendo que se elas ficassem ali, elas poderiam encontrar um marido. Qual o caminho que elas escolhem? Orfa escolhe o caminho mais fácil, o caminho que é mais garantido, o caminho que parece ser o mais correto, mais lógico. Versículo 14 diz que Orfa se despede de Noemi com um beijo. Orfa preferiu os deuses pagãos, preferiu ficar naquela terra, longe da aliança, longe do povo de Deus. Mas Ruth apega-se à sua sogra e decide ir com ela, mesmo que isso signifique não casar, mesmo que isso não resulte em não mais voltar a Moabe, mesmo que isso implique em deixar tudo para trás. Ruth está decidida. E Noemi insiste com Ruth: olha, faça como a tua cunhada. Mas Ruth, convicta de sua escolha, diz a Noemi: não insista comigo para deixá-la voltar. Eu vou contigo, Noemi. Esse é o desejo de Ruth. E ela dá uma declaração maravilhosa. Ela faz um voto, ela diz: olha, Noemi, aonde você for eu irei, onde você viver, lá eu viverei, e outra, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Esse voto era algo tão sério que ela diz: que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Olha como Ruth estava decidida. Ruth está se juntando a Israel, ela está se unindo ao povo da aliança. Ruth está se unindo ao Deus da aliança. E ela está fazendo uma promessa a Noemi, um vínculo de até que a morte o separe. Mesmo que depois que você morrer, Noemi, eu não vou deixar o seu povo, eu não vou deixar essa terra, e melhor de tudo, eu não vou deixar o seu Deus. Esse é o juramento de Ruth, a sua sogra.
Esse é o texto que nós lemos. Mas nos próximos capítulos, a gente vai ver que há redenção, a gente vai permanecer nessa jornada de esperança, nós vamos ver que há perdão, e com esse texto que nós lemos, com o texto que nós lemos hoje, eu quero tirar alguns pontos que nós podemos aprender, alguns ensinamentos que nós aprendemos com o texto. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é: Deus não esquece o seu povo. A família de Noemi decidiu abandonar o povo de Deus. Noemi estava em Moabe contra a vontade revelada de Deus nas suas escrituras. Mas ela estava seguindo a liderança do seu marido. Eles se afastaram do povo de Deus. E quais são as consequências desse afastamento, desse pecado de abandono? As consequências foram tristes demais. Foi a morte do esposo, a morte dos filhos, a pobreza. Mas o que a gente observa é que o Senhor sempre se lembra do seu povo. O versículo 6 nos mostra que Deus visitou aquele povo. É por isso que Noemi decide voltar. E esse voltar, no original, no hebraico, ele significa arrepender-se. Noemi está arrependida, ela quer voltar ao povo da aliança, ao povo que pertencia. Que a gente possa descansar nessa verdade, que Deus não esquece daqueles que são seus, e Ele está sempre pronto a perdoar o seu povo. Mesmo em meio à nossa infidelidade, Deus não nos abandona. Mesmo em meio a tantas tragédias, devido às escolhas erradas, devido à consequência do pecado, nós olhando para a história de Noemi e Ruth, nós vemos que Deus pode transformar mal em bênção. Deus transforma maldição em bênçãos e redime o seu povo, porque Ele não esquece daqueles que são seus. Que a gente possa descansar nessa verdade. Segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês: nunca é tarde para recomeçar. É o tema da mensagem. E nesse texto que nós lemos, a gente vê três recomeços: o recomeço de Noemi, o recomeço de Ruth e o recomeço de Orfa. O primeiro recomeço é o recomeço de Noemi. Ao receber a notícia de que Deus havia visitado o seu povo, talvez ela tenha pensado: será que também há esperança para mim? Depois de tanto tempo longe, praticamente sozinha em uma terra pagã, Noemi volta. E a lição que nós podemos tirar desse recomeço de Noemi, desse pedaço da história de Noemi, é que nós, muitas vezes, cristãos, no momento em que as crises chegam, que as dificuldades, que os problemas chegam, muitos são os cristãos que decidem ir a Moabe, simplesmente porque lá a grama é mais verde, a vida é mais fácil em Moabe, porque lá eu vivo da maneira como eu quero, porque lá eu sou rei, lá eu sou o Senhor da minha vida. Mas em Moabe pode existir comida, mas não há vida perto de Deus. E Noemi precisou arcar com as consequências do pecado. Eles se distanciaram do povo de Deus. Muitos são os que querem viver de forma independente e se afastam de Cristo e da sua igreja. E muitos às vezes não querem voltar para a igreja, para Cristo, por conta do seu orgulho,
Mas com Noemi é diferente. Ela sabe que Deus é gracioso. E em meio a toda a aflição de Noemi, o Senhor estava abrindo caminho para o seu retorno, para o seu recomeço. Deus sempre nos recebe de volta. E recomeçar, essa oportunidade que temos em recomeços, envolve nos entristecermos com os nossos pecados e pelas suas consequências. Mas não somente isso, envolve também nos alegrarmos no que nós encontramos em Deus. Recomeçar envolve arrependimento, voltar-se do pecado em tristeza e seguir em direção a Cristo. Há esperança para a gente, há esperança de um novo recomeço. Noemi é um exemplo disso. Muitos são os que nascem, crescem entre o povo de Deus, mas decidem viver a vida da sua maneira, afastando-se da comunhão dos santos, se afastando de Cristo. E as consequências do pecado a gente vê. O pecado traz separação. A gente viu as tamanhas consequências na família de Noemi. Ela perde o esposo, os filhos, devido às consequências das escolhas erradas. O segundo recomeço que nós temos é o recomeço de Ruth. Ruth, uma moabita, através agora de Noemi, está se juntando a Israel. Ela está se unindo ao povo da aliança, está se unindo ao Deus da aliança. O recomeço de Ruth parece ser o mais doloroso, porque Noemi estava dizendo: ei, fiquem aqui e encontrem marido. Seria muito mais cômodo, muito mais fácil. Mas Ruth decide se juntar ao povo de Deus. Ela está renunciando os ídolos, os falsos deuses de Moabe. Ela está abandonando o seu povo. E ela diz: o teu povo é o meu povo, Noemi. O teu Deus é o meu Deus. O recomeço de Ruth é um recomeço por um caminho estreito. Eu pergunto a vocês: quanto eu e você estamos dispostos a perder a fim de nos apegarmos a Deus? Muitos, para seguir a Cristo, precisam abandonar, renunciar a inúmeras coisas: emprego, família, status, dinheiro. E deixar Moabe significa fechar muitas portas. Mas Ruth está nos mostrando um caminho de esperança, um caminho que vale a pena. Um caminho que é estreito, mas que leva à vida eterna. Esse é o recomeço de Ruth. É um abandono dos falsos deuses e agora pertencer a juntar-se, a chegar ao povo da aliança, ao povo de Deus. Ruth é um exemplo para a gente de que é possível para aqueles que nasceram fora da casa de Deus virem até Deus e fazerem parte da sua família. Nós somos um exemplo disso. Nós somos por Deus adotados. Eu e você fomos inseridos na aliança por Cristo, através do sangue perdoador de Cristo. Que maravilha! Outra coisa que devemos notar na vida de Ruth é que não se pode ter Deus sem o povo de Deus. Ruth diz que o povo de Noemi será também o seu povo, e o Deus de Noemi será também o seu Deus. Ou seja, eu e você, nós não podemos servir, adorar a Deus, ao Deus Trino, sem se juntar ao seu povo. Não há possibilidade alguma. Muitos são os que dizem: eu amo a Cristo, eu só não gosto da igreja. Igreja para quê? É uma incoerência, isso não existe.
Não há possibilidade alguma de dizer que ama o noivo, mas não ama a noiva. Juntar-se a Cristo, pertencer a essa família, é estar também em comunhão. Por isso, a importância da comunhão dos santos. Não tem como a gente dizer que ama o Senhor, mas não vive em comunhão, não vive junto com os da família da fé. E isso, se estar juntos, inclui lidar com pessoas diferentes de nós. Pessoas com problemas diferentes, com pensamentos diferentes do nosso, com pecados diferentes do nosso. Mas a gente está vendo que fora do povo de Deus, as consequências são terríveis. Fora da família da fé, as consequências não são boas. Mas enquanto há vida, há oportunidade de recomeço. Há uma nova vida em Cristo. Há redenção. É isso que nós estamos aprendendo com Ruth. E nós vamos ver nos próximos capítulos. Terceiro recomeço que nós encontramos é o recomeço de Orfa. Versículo 14, Orfa dá um beijo em Noemi e se despede. O recomeço de Orfa, diferente de Noemi e Ruth, é voltado aos deuses pagãos. Orfa faz a escolha de ficar com seu povo, de ir atrás de um marido. Por fim, ela desaparece da história. Humanamente, ela vai atrás daquilo que parece ser certo, seguro. Ela vai naquele mesmo pensamento de Elimeleque ao fugir de Belém. Nunca mais se ouviu falar de Orfa. É um recomeço bastante triste, porque Orfa decidiu seguir a vida longe de Deus, longe do Deus verdadeiro, que traz vida em abundância. E terceiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês: não esqueça dos seus votos. Versículos 16, 17, Ruth faz um dos mais belos votos, ou juramentos que nós encontramos na Bíblia. Os votos de Ruth são muito parecidos com os quais eu e você fizemos, sabia? Como assim? Não estou lembrado. Ok, deixa eu te lembrar. Todos nós fizemos votos parecidos com o de Ruth. E o batismo é um deles. Quando nos unimos à igreja por meio do batismo, nós prometemos ser fiéis a Deus. O batismo é o compromisso que firmamos com o Senhor. É a confissão pública de que agora eu sou um novo homem, que agora Cristo vive em mim. Nunca se esqueça disso. Desse voto que fizemos. Ou então, se ainda não é batizada, fará esse voto. Um voto de viver em santidade, mudança de vida. Que agora você é um novo homem, uma nova mulher. Quem vive em ti agora é Cristo. O outro juramento, o outro voto que nós fizemos é aquele que nós renovamos todo mês. É a ceia do Senhor. Nós nos comprometemos a viver em comunhão com o seu povo. Nós participamos da ceia, nós somos alimentados por Cristo e nós também estamos declarando que nós precisamos da comunhão, viver em comunhão com o seu povo.
com o povo de Deus. E assim como Ruth, nós fomos inseridos na aliança. Portanto, nós devemos perseverar na comunhão dos santos. Olhando para Ruth, Ruth é um exemplo, é um modelo de discipulado para nós, de alguém que andou junto com sua nora, de alguém que não pulou do barco em meio aos problemas, em meio às dificuldades, de alguém que manteve a sua palavra, mesmo que isso lhe custasse tudo. Que a gente não esqueça dos votos que fizemos, não somente esses, mas de tantos outros. A Bíblia diz que nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Quantas pessoas hoje, voltando atrás daquilo que prometeram, que juraram perante Deus e as testemunhas, dizendo que o casamento já não serve mais, quebrando a aliança. Mas aqui nós estamos vendo um exemplo de alguém que foi fiel à sua nora, alguém que poderia ir viver da sua maneira, quem sabe encontrar um marido, ter filhos, mas ela diz: não, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, e aonde você morrer, ali eu também morrerei. Imagina, são 2 gerações. Muito provavelmente Noemi morreria antes de Ruth, mas ela diz: eu serei enterrada aqui também. Ou seja, mesmo que Noemi morra, eu vou permanecer fazendo parte do povo da aliança. O seu Deus permanecerá sendo o meu Deus, o Deus de Israel. Que a gente não se esqueça disso. Que a gente olhe para esse exemplo de Ruth e caminhe com esperança no Senhor, sabendo que mesmo que a gente caia, que a gente erre, há um recomeço, há um Deus que é perdoador, que é gracioso. Mas cuidado, Deus perdoa, mas não nos livra das consequências do pecado. E muitas vezes nós estamos sofrendo devido a consequências de escolhas mal feitas, de escolhas pecaminosas. Mas que a gente possa descansar na verdade, de que o Senhor não esquece, não abandona o seu povo. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor nos inseriu na Sua família, o Senhor nos colocou na Sua aliança, nós fazemos parte do povo da aliança. O Senhor nos comprou com o sangue de Cristo derramado na cruz. Cristo pagou pelos nossos pecados, nos deu uma nova vida, uma novidade de vida. E agora nós caminhamos. Sabemos que a caminhada é difícil, é pesada. É dia a dia negando a nós mesmos, negando a nossa vontade, carregando a nossa cruz. Mas simplesmente porque vale a pena pertencer ao Senhor, porque em Ti há esperança, em Ti há recomeços. O Senhor mudou o nosso estado, um estado de morte, de rebelião contra o Senhor. O Senhor nos atraiu, nos envolveu em laços de misericórdia, em laços de amor a Ti. Que a gente
ao longo desses dias, nunca esqueça que o Senhor permanece fiel, mesmo nós sendo tão infiéis. Que há sempre a possibilidade de um recomeço. Porque junto do Pai há um advogado, um intercessor. Te louvamos, Senhor, te pedimos que essa verdade não seja esquecida no nosso coração, mas seja lembrada diariamente de que pertencemos a Ti, e não nos deixa querer olhar para Moabe e ir para lá, porque as consequências do pecado são trágicas, é morte. Mas nos ensina a caminhar na Tua verdade, nos ensina a caminhar juntos na família de fé. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus.